O melhor futebol do Web Rádio é aqui. Rádio Prêmio Esportes. O seu esporte no caminho do bem. twitter.com/Premium Esportes, facebook.com/Premium Esportes. Interaja conosco. Você não pode deixar de saber todas as informações que acontecem no mundo do rádio, notícias do passado, do futuro e também do presente. radioamantes.wordpress.com. Saiba tudo, os gafes daqueles narradores esportivos históricos até dos mais atuais. Não somente deles, mas sim dos repórteres e todos aqueles que você acompanha a carreira no mundo jornalístico. Rádio Amantes, a paixão do rádio está em www.radioamantes.wordpress.com. Rádio Amantes, a paixão do rádio na internet. Quer saber sobre cerimoniais de eventos como debutantes, formaturas, eventos corporativos e o mais especial, uma celebração inesquecível para o seu casamento? Acesse www.sidneybotelho.com.br. Sidney Botelho, a voz certa para o seu evento. E a mulher tem vez aqui na Prêmio Esportes e também no www.planetafutebolfeminino.com.br. Tudo sobre o futebol das mulheres, o encantamento da beleza, daquelas que realmente encantam os gramados por todo o Brasil. Fique ligado, www.planetafutebolfeminino.com.br. Tudo do futebol feminino, também em parceria com a Rádio Prêmio Esportes. E aí, quer ficar por dentro de tudo da categoria mais rápida do automobilismo? Ouça todas as terças e sábados, a partir das 20 horas, o IndyCast Premium. Uma parceria show de bola entre a Rádio Premium Esportes e o blog Indy Center Brasil. Em todos os programas, convidados especiais para levar até você o melhor da Fórmula Indy. IndyCast Premium, um programa que acelera no caminho do bem. Quer participar da jornada da Rádio Premium Esportes? Tweet, retweet, @Premium Esportes. É o Twitter oficial dessa equipe. Sua mensagem será lida no ar. Mande abraço, críticas, sugestões em www.twitter.com/Premium Esportes. Alô, amigo, você quer integrar esse timaço mais prêmio da Web Rádio Nacional? Venha fazer parte colaborando com a equipe da Prêmio Esportes. Acesse já a nossa fanpage www.facebook.com/Prêmio Esportes. Mande uma mensagem, assim nós vamos avaliá-lo. Mas nós queremos você para escrever na Prêmio Esportes, então não perca tempo. Entra nesse time completo com mais de 22 colaboradores. Participe já, não deixe de curtir também a nossa fanpage www.facebook.com/Prêmio Esportes. Contamos com você na rádio mais prêmio do Brasil. Prêmio Esportes, com você em todos os lugares do mundo. Todas as segundas e sextas-feiras, a partir das 14 horas, você acompanha as informações sobre o mundo esportivo com o boletim Tudo em Um. Futebol, vôlei, basquete, atletismo, handball, sepak takraw, Fórmula 1 e muito mais, com a apresentação de Rodrigo Bittar e Caio Sandin. Acesse www.rdpremioesportes.com e ouça o boletim Tudo em Um. twitter.com/Premium Esportes, facebook.com/Premium Esportes. Interaja conosco. O melhor da NFL você encontra aqui. Rádio Prêmio Esportes, com Matheus Pinheiro e Vitor Herman. Fala, galera ligada na Rádio Prêmio Esportes, um grande abraço a você ligado na melhor web rádio esportiva do Brasil. Quem diria, também falamos da NFL, o futebol americano também está aqui na Premium. Já transmitimos futebol, falamos do automobilismo todos os dias e agora falaremos da NFL toda terça-feira. Tivemos a semana 5 do futebol americano e está no ar a partir de agora o Primeira Descida, nosso podcast semanal sobre a NFL. A NFL chegou na Rádio Prêmio Esportes. Seja bem-vindo, amigo web ouvinte da Rádio Prêmio Esportes. Seja bem-vindo, Vitor Herman. Fala, Matheus. Fala, galera aí da Prêmio Esportes, os ouvintes estão ouvindo essa noite. Gostaria de agradecer a presença
o convite, né, para a minha presença aqui do Matheus. E também gostaria de dar um destaque para os Bengals, que não conseguem uma campanha de 5-0 invicta aí, em 5 partidas desde 1988, quando chegaram ao Super Bowl, perdendo para os 49ers. Andy Dalton virou uma partida no quarto período, contra uma defesa muito forte do Seattle Seahawks. 17 pontos no quarto período foi a diferença que ele tirou. E esse é meu primeiro destaque aqui de hoje, antes de começarmos o programa. É isso aí, amigo web ouvinte da Prêmio Esportes. Vamos começar falando do jogo entre Indianapolis Colts e Houston Texans. Foi o Thursday Night Football. Como já falamos aqui em off, foi um dos jogos mais divertidos dessa temporada. Eu falo dessa forma porque o Ryan Mallett estava naquela situação normal na equipe do Houston, só que ele se machucou e entrou o Brian Hoyer. E ninguém esperava que o Brian Hoyer fosse fazer uma Hail Mary no final do primeiro tempo, fosse fazer números sensacionais, que daqui a pouco a gente destaca, mas enfim, o Texans, embora tenha perdido, descobriu que tem um quarterback muito bom na reserva e que pode vir a ser titular. O Brian Hoyer conseguiu aí marcar o quinto touchdown dele nessa temporada, apesar de 2 interceptações, uma delas aí na último lance desta partida de quinta-feira contra os Colts. Mas o rating dele, combinado as jardas, foram 780 jardas, e o rating dele é de 96.8. O rating nada mais é que a soma ali, a média de passes completos, de jardas por partida, de passes longos. Então, se você procurar aí na internet como é a soma de um rating do quarterback, você vai ver, você pode fazer projeções aí e ver como é que é o rating do quarterback, como o rating do quarterback é somado. E esse rating mais de 95, por exemplo, do Brian Hoyer, nessas 3 partidas que ele fez, começou como titular, virou reserva, titular de novo, virou reserva, e agora parece que vai ser o dono da posição de Houston, é um rating próximo ao do Peyton Manning em temporadas passadas, na média dele numa temporada inteira, de 6 partidas, né? Então, se ele manter essa média assim, como o Matt Hasselbeck, que o rating dele é de 95, são 3 touchdowns e 495 jardas em 2 partidas, eles vão se aproximar de uma lenda aí, o Peyton Manning. O Brian Hoyer, ele teve em 23 não, foi o Matt Hasselbeck. O Brian Hoyer teve em 31 passes tentados, 24 completos, 312 jardas, 2 touchdowns e 1 interceptação. O Ryan Mallett, que jogou antes dele, teve em 10 passes, 7 completos, 50 jardas, mas ele conseguiu ser interceptado, vai entender. O destaque de receptores da equipe do Houston Texans vai pro Jalen Strong. 2 recepções, 53 jardas e 2 touchdowns. Mas ele foi quem fez a recepção daquela Hail Mary no fim do primeiro tempo. Uma jogada de muita ousadia e que provou que pro Houston Texans que o Brian Hoyer chegou a hora dele. O Ryan Mallett, eu acho que tá cambaleando já há um bom tempo. O head coach do time de Houston precisa se decidir logo quem que ele vai deixar como titular, se é o Brian Hoyer ou o Ryan Mallett, porque, como todo mundo fala, se você tem 2 quarterbacks, se você acha que tem 2 quarterbacks, você na verdade não tem nenhum, porque você não dá confiança para nenhum dos dois. Errou, o cara vai ficar achando que errou, tá fora do time. E falando de Jalen Strong, ele marcou 2 touchdowns, né? Foram 2 touchdowns em que a defesa dos Colts foi muito mal. O segundo ali no fundo da endzone, 3 jogadores dos Colts, um safety, 2 cornerbacks, marcando o wide receiver, e os 3 acabando ficando em 1, e o Strong foi indo lá pro fundo da endzone, recebeu o touchdown. É uma marcação muito ruim dessa secundária dos Colts. E o touchdown na Hail Mary, ele agarrou a bola praticamente sozinho ali, né? Ele encaixou a bola como um goleiro, ele nunca pegou a bola no alto, se você perceber na Hail Mary. E eu dei uma pesquisada aqui no Strong, ele é calouro, né? E na NCAA, pela Arizona State, conseguiu um Hail Mary no último segundo também, né? No ano de 2014, dia 4 de outubro, eu dei uma pesquisada aqui. Então ele em Hail Mary, ele é muito bom, ele é importante nessas jogadas, até porque ele é muito alto, né? Então ele consegue pular e encaixar a bola como ele conseguiu no Hail Mary, apesar da deficiência na marcação dos Colts, nos 2 TDs. E os velhinhos, né, Matheus? Frank Gore, Andrew Johnson, Matt Hasselbeck. Quem diria que o careca Matt Hasselbeck ainda joga uma bola redonda, hein? Quer dizer, no caso, joga uma bola oval, né? Matt Hasselbeck, o careca de 40 anos, quarterback ex-Seattle Seahawks. Ele lançou em 23 passes ele lançou 18,
213 jardas, 2 touchdowns, uma partida muito segura por parte do Hasselbeck. Partida segura que a gente não estava vendo muito com o Andrew Luck. 7 interceptações em 2 partidas. Apesar da gente estar falando aqui em off que o Luck, ele é o quarterback franquia, né? Garoto do time, que provavelmente deve ficar a vida toda nos Colts. Ele lançou 7 interceptações, né? Então ele não está cuidando muito da bola, não foi seguro, como o Hasselbeck vem sendo com nenhuma interceptação e essas 2 vitórias, né? Então, como a gente estava falando dos velhinhos, o Hasselbeck, 40 anos, 17 anos de NFL, dando passe para o Andrew Johnson, 34 anos e 13 de NFL, né? O Matheus até falando aqui com a gente, ele lembrou de um recorde que eles conseguiram bater, né, Matheus? O Matt Hasselbeck e o Andrew Johnson juntos totalizam 74 anos e 99 dias, ou seja, é o novo recorde de idade na NFL. Isso eu quero dizer, de um quarterback para um wide receiver ou tight end, seja o que for, essa conexão é a conexão mais velha da NFL, superando simplesmente Brett Favre e Randy Moss em 2010 pelo Minnesota Vikings. Foi o que eu te falei também mais cedo. Hasselbeck e Andrew Johnson não vão se comparar nunca a Brett Favre e Randy Moss, mas conseguiram superar os dois nessa marca. Muitos falam que os jogadores velhos não rendem, mas eles estão mostrando um bom trabalho até agora. Exatamente, cara. São 40 anos do Hasselbeck, 34 anos de Andrew Johnson, 13 na NFL do Johnson e 17 anos de NFL do Hasselbeck. São 30 anos na liga, né? O Frank Gore tem 11 anos na NFL, que ele foi muito bem no backfield, conseguiu em situações aí de terceira descidas curtas, em primeiras descidas em que o time precisava ganhar jardas para ganhar terreno, ele foi muito bem também. E eu também não posso deixar de lembrar e de frisar que o Adam Vinatieri, um dos maiores kickers da história da NFL, 42 anos, 20 anos na liga, marcou 9 pontos na última quinta com 2 field goals, um de 48 jardas, que foi muito importante, né? Porque a diferença de 7 pontos, ela é pequena, até porque é um touchdown, né? Que marca essa diferença. E você tomar 20 pontos do Houston Texans é horrível, eu acho, porque o Houston Texans tem um ataque ruim. Até pela essa indecisão no quarterback, o time todo acaba não tendo confiança no ataque, né? A linha ofensiva não tem confiança em como defender, o jeito que defende cada um dos quarterbacks, né? Então acaba tendo esse conflito, né? Que o O'Brien tá colocando, que a gente também tava falando mais cedo, conflito entre os quarterbacks, né? Agora falando dos outros jogadores que nós destacamos na partida, Frank Gore, que é o running back de Indianápolis, teve 22 tentativas de corrida, 98 jardas e um touchdown anotado. O Andrew Johnson teve 6 recepções, 77 jardas e 2 TDs. E uma coisa que a gente destaca nesse jogo, o Indianápolis, ele conseguiu 22 first downs, 6 por corrida, 10 por passes e 6 por finalizações. Mas o número que está em destaque aqui é que de 11 tentativas de terceiras descidas, só 3 foram convertidas. Ou seja, será que esse time de Indianápolis sabe reagir sob pressão? Olha, não sei se sabe reagir sob pressão, mas o Hasselbeck ele tem experiência para poder jogar sob pressão. E o time, como a gente estava falando, é um time experiente para jogar sob pressão. Só que tem que ter gente para proteger, para bloquear. Eu acredito que a linha ofensiva dos Colts, né, não está protegendo muito bem os seus jogadores que têm a bola, né? Correm com a bola, recebem, enfim. Então acho que se não fossem os inúmeros erros da defesa dos Texans, principalmente nas faltas, como você falou aí, que foram 6 penalizações, deram first down para os Colts. Por exemplo, uma interceptação lançada pelo Hasselbeck numa jogada antes do touchdown decisivo dos Colts. O Hasselbeck foi interceptado, só que no lance teve falta, então anulou a interceptação. E numa terceira descida, o quarterback dos Colts lançou na endzone, seria passe incompleto e falta dentro da endzone, né? Então colocando sempre os Colts muito perto das pontuações. Então os Texans ajudaram muito essa vitória, né? Agora, um último destaque dessa vitória é que os Colts, pela 16ª vez, vencem um rival de divisão, novo recorde na NFL. Dá uma ajudinha aqui. De anotações aqui. Muito obrigado, Herman. Cincinnati Bengals e Seattle Seahawks. O que está acontecendo com os Seahawks? O Seattle Seahawks
não é porque o Lynch não jogou, até porque o nosso querido Thomas Rawls conseguiu 23 corridas, 169 jardas e um touchdown de mais de 50 jardas. Então não foi a ausência do Lynch, mas a defesa dormiu. É uma defesa muito forte, mas dormiu porque no quarto período, 17 pontos de vantagem, o Andy Dalton tirou um coelho da cartola ali, com muitos alvos diferentes, o AJ Green, Tyler Eifert, Marvin Jones, e tem além do jogo corrido ali no backfield com Jeremy Hill e o Giovanni Bernard, né? Uma vitória pra dar moral, vitória na prorrogação, depois tá perdendo por 17 pontos, conseguir empatar. E ali naquela virada no quarto período foram 69 jardas sem tempo para pedir, e um field goal terminou empatando o jogo de 31 jardas, e aí o Nugent, né, o kicker dos Bengals, conseguiu o touchdown, o field goal de 42 jardas, que a bola bateu na trave, mas entrou no Y, né, e deu a vitória pro Cincinnati Bengals. Destacando mais alguns números aqui, o Russell Wilson, 15 passes em 23, 213 jardas e um touchdown, 3 corridas e 21 jardas. Você destacou nos números do Rawls, e também agora eu quero destacar o Doug Baldwin, que ele teve 3 recepções, 70 jardas. Sensacional esse número. E o Andy Dalton, eu acho que você não destacou os números dele, 30 passes em 44, 331 jardas, 2 touchdowns, sendo que ele também teve 7 corridas, 18 jardas e um touchdown anotado com as pernas. Um quarterback bem versátil. A versatilidade que ele tem nos seus passes, nos alvos, inúmeros alvos que ele tem, como eu citei, e nas opções que ele tem, ele também correu com a bola e é corajoso. O touchdown que ele marcou, ele se enfiou no meio ali da linha defensiva, da linha ofensiva que ele tem, da linha defensiva adversária, ele se enfiou ali no meio, correu, foi pro touchdown, se jogou dentro da end zone. Então é um cara corajoso, que também sai bastante do pocket, consegue situações de terceira descida, de blitz, muita pressão, ele conseguiu passes ótimos. E como eu falei, no quarto período ele conseguiu virar um jogo sem tempo para pedir, foram 69 jardas que ele conseguiu. Então um quarterback que na pressão a gente vê que ele tem as opções, com as opções que ele tem, ele sabe distribuir bem os passes, além de correr bem com a bola também. Foram 331 jardas, mais 30 passes completos, num jogo contra uma defesa muito forte, uma secundária extremamente eficiente e forte do Seahawks. Foi muito bom, porque conseguir isso mostra que o Andy Dalton é um negócio sensacional mesmo, realmente. Tá numa ótima temporada. Um dado interessante, os Bengals são 5-0 agora nessa temporada, e desde 1988 eles não conseguiram essa marca. E quando conseguiram, foram pro Super Bowl, acabaram perdendo por 20-16 para o San Francisco 49ers. Qual jogo você destaca agora? Vamos falar dos Cardinals e dos Lions, né? A Arizona Cardinals simplesmente passou o caminhão. 42-17 para a equipe do Arizona Cardinals. Carson Palmer, apenas 11 passes completos no jogo em 14 tentativas. Só que ele conseguiu 161 jardas, 3 touchdowns. Um de 14, um de 18 e um de 2 que foi com o nosso querido Larry Fitzgerald, que no Super Bowl 43 doutrinou, e só não doutrinou mais porque o Big Ben estava num dia inspirado. Carson Palmer, poucos passes, porém muita eficiência. Ele foi bem equilibrado, touchdowns de 14, 18 jardas, 3 touchdowns em 11 passes completos, parece ser 11 passes completos é pouca coisa, só que conseguir 3 touchdowns nesses 11 passes é muito bom, porque ele consegue, com muita eficiência e equilíbrio, né, fazer com que o time de Arizona consiga ter confiança nele, né? O Detroit Lions, recorde negativo de 0-16 na temporada 2008. Realmente eu acredito que não vejo esperanças em Detroit, né? Agora com 0-5 e tomando mais de 40 pontos do Arizona Cardinals, que lidera a NFC Oeste. A situação do Detroit Lions está deplorável. Matt Stafford em 32 passos completou 20, 188 jardas, um touchdown, mas ele sofreu 3 interceptações. 3 interceptações para o Matt Stafford, que jogou tão mal que teve que ser substituído pelo Dan Orlovsky, quarterback reserva dos Lions. 38 passes tentados, 21 completos, 191 jardas, um touchdown e uma interceptação. 4 turnovers com os dois quarterbacks,
que tá acontecendo com o Detroit, hein? Que fez uma temporada tão regular ano passado, chegou ao Divisional Game contra o Cowboys, quase ganhou no Cowboys Stadium no muro de Jerry Jones. O que tá acontecendo? 0-5 nessa temporada? O Matt Stafford, quando a gente tava falando aqui do Andrew Luck, ele ser o garoto da franquia, o Matt Stafford também acredito que ele tem essa confiança dos dirigentes dos Lions, dos treinadores, que ele é o cara que vai ficar nos Lions até o fim da carreira, só que ele não tá mostrando trabalho, né? Foi até substituído pelo Dan Orlovsky, que é um cara que é veterano, passou pelos Colts na época que o Manning tava machucado, né, antes de ir pros Broncos, claro. E ele foi muito criticado, né, quando jogava para substituir o Peyton. Então acabou indo pros Lions, que é um time que tá muito fraco, e substituiu um cara que foi draftado pelos Lions e que todo mundo acreditou que ele seria um cara que levaria os Lions longe. E levou a temporada passada até o Divisional Game com os Cowboys. O Calvin Johnson não tá aparecendo mais também. Eu não sei, cara. Eu acho que os Lions não tem esperança. Eu não vejo esperança nos Lions. Não vejo mesmo, apesar de uma divisão fraca ali com o Chicago Bears e... sem contar os Packers, lógico, né? Mas porque time muito acima da média. Mas com os Bears e Vikings, mesmo assim, acho que não consegue nem ficar em segundo dentro da divisão. Playoffs ali na divisão, na AFC North, é só os Packers mesmo. Na verdade você quer dizer NFC, né? Conferência Nacional. Erros acontecem, primeira vez. Uma coisa que eu tinha te perguntado, Calvin Johnson, o Megatron, ele fez uma temporada ótima ano passado, mas esse ano vem declinando demais. Será que não está na hora do Megatron visar novos ares para a carreira dele, procurar um outro time, um time bom que esteja necessitado de um bom wide receiver? O que você acha? É a maldição da capa do meia, né? Como a gente viu vários jogadores, como o Peyton Hill, running back, né, do Cleveland Browns, se machucou. O Calvin Johnson, ele não tá tendo problema com lesões, só que ele não tá conseguindo aparecer, né? Ele é muito alto, às vezes uma bola lançada alta pra ele consegue... Ele tem uma aptidão física muito grande, ele é alto, ele pula bastante, é bem alto, então uma bola lançada alta pra ele consegue pegar, só que o Matthew Stafford não tá conseguindo nem lançar a bola, a defesa, a linha ali ofensiva não consegue defender, ele não consegue proteger o quarterback, então o Matt Stafford também não tem confiança. E espero que não aconteça com o que está acontecendo com o Houston Rockets, né? Porque o time já está ruim, é um time ruim, assim como os Lions. E se você ficar tocando quarterback, você não dá confiança para ninguém. Então, acho, como os Lions não devem aspirar nada nessa temporada, com certeza eu acho que trocar o quarterback é o de menos. Então você precisa melhorar na defesa, melhorar nas trincheiras, proteger melhor o quarterback. Que eu acredito que pelo menos assim o time não vai ceder tantos pontos, vai ter mais posse de bola, vai cuidar mais da bola, poder correr mais com a bola em situações complicadas de mais de 5 jardas numa terceira descida, por exemplo, poder ganhar jardas, ganhar terreno, que é o que precisa os Lions, porque 40 pontos a gente vê que teve muito tempo para ficar com a bola, os Cardinals, mesmo que o Carson Palmer não tenha dado tantos passes completos, né, porque ele foi muito eficiente apenas e equilibrado, não conseguindo lançar muitas bolas. Agora a gente vai pro Lambeau Field. Não, vamos pra lá, Lambeau Field. O jogo entre Green Bay Packers 24-10 para a equipe do St. Louis Rams. Depois de trocentos minutos, trocentos passes, trocentos segundos, jogos, isso e aquilo, Aaron Rodgers interceptado. Quem ia imaginar um negócio desse? Contra o St. Louis Rams, né, que não é um time lá muito forte. Foram 587 passes desde 2012 numa vitória contra os Vikings dentro do Lambeau Field, que o Aaron Rodgers não era interceptado. Mas nessa temporada, essas foram 2 interceptações logo de cara, assim, mas nessa temporada ele conseguiu 13 touchdowns em 5 partidas. É muita coisa, quase 5. Se você conseguisse lançar mais 2, era 5 por partida, né? Então, 3 por partida, perdão. Então, é uma coisa muito alta, e são mais de 1.200 jardas também na temporada. Então, mais um time invicto que está mostrando serviço, uma divisão fraca, numa conferência que parece que Cowboys, apesar do Giants ter vencido aí 3 vitórias seguidas, mas eu acredito que Cardinals, que lidera o Oeste na conferência, não vai dar muito trabalho ali pros Packers. Eu
o resto da conferência também acho que não deve dar muito trabalho. A gente vê os Seahawks aí não dando trabalho pra ninguém também. Dando trabalho deu pros Bengals, só que não é aquilo que a gente tá esperando, né? Então os Packers acho que tá tranquilo na conferência. A equipe do Green Bay Packers permanece como uma das invictas nessa temporada da NFL, junto com mais 4 ou 5 times, se a minha memória não está falhando agora. Eddie Lacy, Randall Cobb, o próprio Aaron Rodgers, a equipe está completa e a equipe está simplesmente voando. Então, eu particularmente falo, mesmo estando na semana 5, eu falo que a gente pode ver o Green Bay Packers pelo menos numa final da NFC. Super Bowl eu acho um pouco cedo para falar ainda, porque existem times que podem chegar e bater de frente. Mas o Green Bay Packers está com tudo para conseguir pelo menos uma vaga na final da NFC. É verdade, como eu estava falando do Aaron Rodgers, quando você tem um quarterback com confiança no pocket, e quando ele sai do pocket também tem confiança, apesar de não encarar muito as defesas adversárias, ele faz o slide, se joga, ajoelha ali quando ganha jardas, ele tem saído bem do pocket, então a defesa tem bloqueado bem, até quando o Ed Lacy ele não corre com a bola, ele bloqueia bem ali no meio, ele abre espaço para o Aaron Rodgers correr, para sair do pocket, coisa que o Aaron Rodgers não costuma fazer, e ele está fazendo isso buscando opções. Quando o quarterback, apesar de veterano, busca opções, e a defesa está forte, pressionou muito o Nick Foles, né, que acertou menos da metade dos passes, tentou 30, acertou apenas 11, então a gente sabe que na pós-temporada um time que tem uma defesa forte, um quarterback experiente e muito, até mais forte que a defesa dos Packers, ele se sobressai, né, então ganha partidas em playoffs, e também pode ganhar Super Bowl. Mas o Matheus ainda acha que pode dar zebra aí o Packers não passar, né? Super Bowl, será? Olha, pelo menos é uma aposta minha, né? Eu acho que o Seahawks ainda pode melhorar muito, pode jogar muito mais do que está jogando hoje. Se o Dallas Cowboys conseguir o retorno do Tony Romo e do Dez Bryant e continuar voando, pode ser que consigam, né? Então a gente nunca sabe o que esperar, porque mesmo não tendo o Lance Dunbar, a gente vai aproveitar esse assunto para entrar no jogo do Cowboys. O Lance Dunbar não entra, mas o Tony Romo vai voltar, o Dez Bryant vai voltar, eles têm o Gavin Escobar, o Terrence Williams, tem o Jason Witten. Traduzindo, eles têm uma linha ofensiva que é demais. Ou seja, se voltar, Green Bay Packers, Seattle Seahawks, se os Cardinals continuarem nessa pegada, eu coloco eles também nessa lista junto com o Green Bay Packers, são os 4 times que podem vir a ser candidatos a uma vaga na final da NFC. Mas quem pode ir para o Super Bowl, aí já é uma outra conversa, é uma outra aposta que a gente tem que fazer. Falamos dos Cowboys, então vamos lá para o AT&T Stadium. O mundo de Jerry Jones, 30 para os Patriots, 0-6 para a equipe do Cowboys. Calma, gente, 0-6 é só para assustar vocês, viu? Porque o Cowboys está com 2-3. Está com 2 vitórias e 3 derrotas, mas é a terceira derrota seguida do Brandon Whedon. Traduzindo, tô achando que na próxima partida nós podemos ver Matt Castle como titular da equipe dos Cowboys, hein? Apesar do Brandon Whedon ter uma idade avançada, porque entrou no college muito tarde, ele não tem experiência de NFL como tem o Matt Castle. Então, talvez a gente precise colocar novos ares. Eu acredito que não seja, por exemplo, o caso lá dos Texans, né, que dá muita confusão nisso. Acho que os Cowboys precisam de coisa imediata, porque aspira coisas maiores dentro da NFL. E o Matheus falou das derrotas seguidas do Brandon Whedon nos Cowboys. Ele perdeu para a 11ª vez, juntando a carreira dele ali como titular nos Browns, né? Então é triste, mas a culpa não é tanto dele, porque, como a gente estava falando de Super Bowl, playoffs e tudo mais, que defesa ganha jogo. Os Packers têm uma defesa muito sólida, pressiona muito o quarterback. A gente sabe da defesa também dos Seahawks, que apesar de não estar fazendo uma boa campanha, né, 2-3, não está liderando e está bem atrás até do Arizona Cardinals nesse começo de temporada. A defesa dos Cowboys não é boa assim como esses dois outros times. Então por isso que eu sou torcedor dos Cowboys, o Matheus sabe, mas não sou puxa-saco, eu sou muito crítico com o time que eu torço. E você tomar, apesar de 275 jardas aéreas contra o Tom Brady, parece pouco, mas é dentro de casa, tem que se impor. E foram mais de 100 jardas terrestres também, não dá pra pensar em playoffs, nem com a volta do Romo talvez e do Dez Bryant, se continuar com uma defesa fraca assim, porque vai ter que precisar do Romo em quarto período pra virar jogo e tudo mais, e aí ele não vai conseguir uma chamada de pipoqueiro. Então a defesa tem que melhorar, né? E o time com esse tridente ofensivo aí de running back, quarterback e wide receiver, sem eles, os titulares, o time perde muito.
apesar de Terrence Williams, Cole Beasley, que às vezes apareceu bem no primeiro tempo até, só que não marcou TD. E também a gente tá falando do Brandon Wynn das derrotas que ele teve em seguida. Ele não passou para touchdown e lançou apenas uma interceptação, mas ele não tá sendo ofensivo, tá sendo muito inofensivo, porque ele não lança big plays, não tem muito coragem, não sei o que ele pensa, por isso que eu acho que falta ousadia para ele. Eu acho que o Matt Castle pode dar esse up aí pro time dos Cowboys, dar uma explorada melhor nas opções, né? A gente tava vendo aqui que o Brandon teve 26 passes, 188 jardas. Passou bastante, mas são passes curtos, sem ofensividade. Então isso faz ele pecar muito no jogo dele. E quando ele tentou um passe maior, aí foi interceptado. Né, então eu acho que a posição do Jason Garrett em trocar o quarterback, como o Matheus falou, pelo Matt Castle, acho que é bem viável. Acho que isso pode acontecer e acho que pode dar certo, sim. A gente falou dos números do Dallas Cowboys, agora falar dos números da equipe do New England Patriots. O Tom Brady teve 20 passes completos em 27, 275 jardas, 2 touchdowns e 1 TD anotado. Nossa, o detalhe legal, quando ele anotou, o touchdown dele saiu esbravejando para todo lado. Isso porque já tinha sofrido 2 sacks. Até o fim da partida sofreria 5. O que está acontecendo? A defesa de Dallas foi o destaque ou a offensive line de New England dormiu um pouquinho? Porque 5 sacks, o Tom Brady costuma sofrer isso em 11, 10 jogos, mas em uma partida? Como você tava falando, né, eu sou muito crítico assim com o time que eu torço na NFL. Acredito que a defesa dos Cowboys, a linha defensiva, não é tão forte, apesar do Greg Hard ele ser muito forte, muito hard, né? Ele... fazer a batidinha da bateria. Ele é muito forte, muito explosivo, mas precisa ter um pouco de cautela, porque eu tava vendo uma estatística no primeiro tempo, primeiro e segundo quarto, né? Que os Cowboys eles estavam cedendo muitas jardas e em terceiras descidas pros Patriots, que tinha que segurar, né, mais, tipo, segurar as trincheiras, terceira para 2, terceira para 3, que é situação de corrida e tinha muitos holds, muitas faltas ali, e acaba dava o first down pro time de New England. Então a defesa precisa tomar muito cuidado. Conseguiu sair bem com sacks, né, aparecer por causa dos sacks, foram 2 do Greg Hard no Tom Brady. Mas acredito que se a defesa ter mais paciência, mais cautela, pressionar o quarterback com mais inteligência, eu acho que pode melhorar. Mas a secundária não tá bem, cedeu muitas jardas aéreas. E sei lá, eu não tô vendo muita esperança sem Romo, Bryant e Dunbar, por exemplo. E sorte que o Sean Lee voltou aí na defesa, porque senão acho que seriam mais pontos, aí seriam 40 pontos, se eu não me engano. Pode ser. O Sean Lee pode ter voltado, mas o Patrick Chung não tá jogando. E o Patrick Chung é uma peça fundamental na defesa do Dallas Cowboys. Falando aqui, o Julian Edelman foi o destaque entre os receptores do New England Patriots, foi o destaque da partida. 4 recepções, 120 jardas e 1 touchdown anotado. Eu gosto do Julian Edelman porque, além de ser um bom receptor, ele é muito rápido. Então muitos ataques reclamam: poxa, a gente consegue dar o passe, mas a gente não consegue ganhar jardas numa corrida após o passe. O Patriots consegue isso. Edelman, Amendola, Gronkowski, sabe, todos eles conseguem receber a bola e ganhar no mínimo umas 5 jardas, o que é muito importante no futebol americano. O Tom Brady, agora com 38 anos e após essa partida, se juntou ao Peyton Manning e ao Frank Tarkenton, quarterback dos anos 80 que jogou no Vikings e no Giants, como os únicos quarterbacks da NFL a iniciar 4 temporadas com 4-0. 7ª vitória seguida agora também do New England Patriots, juntando os playoffs da temporada passada. E agora na próxima rodada, o Patriots pega o Indianapolis Colts. Traduzindo, é um clássico. Vai ser no Lucas Oil, pelo menos isso, para dar uma equilibrada na parada, né? O Matt Hasselbeck vem fazendo uma ótima temporada, mas o Andrew Luck pode voltar. O Frank Gore vem numa ótima crescente após a partida. Os receptores estão com a mão bem afiada, sem manteiga. Então a gente pode até ver o New England ganhando, o que é óbvio, mas não com tanta facilidade. É verdade, como a gente estava falando das jardas cedidas pelos Cowboys, os Colts cederam pros Texans 444 jardas. Se você sair de 444 jardas totais contra os Patriots, vai tomar mais de 50 pontos, entendeu? Então, a gente vê o Hasselbeck cuidando bem da bola e tudo mais, mas a defesa não está colaborando. Os touchdowns sofridos para os Texans foram touchdowns com erros defensivos grotescos. Então, se você
joga assim contra os Patriots, você vai tomar mais de 50 pontos, né? Os Cowboys, mesmo jogando mal na defesa, conseguiu tomar 30. Acho que até foi pouco, né? Agora a gente vai viajar um pouquinho, vamos para falar de outros jogos. O Atlanta Falcons se mantém 100% na NFL, uma vitória contra o Washington Redskins, mas uma vitória na prorrogação, né? Até que sofreu um pouquinho o Atlanta Falcons, né? Sofreu um pouquinho, foram 25-19. Os Falcons, o time de Atlanta tem pegado time tranquilos nesse começo de temporada. Giants, uma defesa fraca, os Cowboys sem Romo, os Eagles um time muito instável, e os Texans que tem um ataque horrível. Agora os Redskins, né, que não mostraram muito que os Falcons têm uma equipe sim forte, mas olhando a tabela restante, a gente pode ver que os Falcons pode chegar até 9-0 no bye week na 10ª semana, porque pega os Saints e os Titans fora. São vitórias até que possíveis, apesar de Saints, time da divisão, rival de divisão, não está bem, fora de casa, mas é possível. E tem os 49ers também fora de casa, também é uma coisa possível. E os Buccaneers em casa é uma coisa mais possível ainda. Então 9-0 não é estranho ver com os Falcons, né? A defesa melhorou muito dos Falcons, com o Dan Quinn, que é ex-coordenador defensivo dos Seahawks. Então acho que o Matt Ryan, com o tempo no pocket, é um dos maiores quarterbacks da NFL, e ele tendo essa proteção, ele consegue lançar bastante touchdowns. E os Redskins, é um time que deve ficar o quarto time da NFC Leste. Não tem muito o que esperar dessa equipe do Washington Redskins, que sem o Robert Griffin não consegue muita coisa. O Tampa Bay Buccaneers, quem diria, vai virar destaque aqui, porque eles ganharam de 38-31 da equipe do Jaguars, mas foi a primeira vitória do Tampa Bay em Tampa, no Raymond James, desde a semana 6 de 2012. Semana 6 de 2012, 38-10 contra o Kansas, tanto tempo assim sem ganhar em casa. Em casa? Meu, o que é isso? Eu não sou muito acostumado com isso do meu time perder em casa, sou santista no futebol, né? Mas agora, por exemplo, aqui na NFL, meu time acabou de perder em casa, de forma horrenda. Então, ver os torcedores de Tampa vendo o time assim, perdendo tantos jogos seguidos, 3 anos, cara, desde 2012 assim, e agora vencer, apesar os Jaguars, né? Tomou muito pontos dos Jaguars, 31 pontos tomou do Jaguars, mas fez 38, né? O Doug Martin conseguiu aí 3 touchdowns. Só que, como a gente tava falando, tomou muito ponto. O quarterback do Jacksonville, o Brian Bortles, marcou 4 touchdowns. E o mais sensacional foi o segundo período. Foram 31 pontos marcados só no segundo período, né? Então foram pro intervalo cheio de... nos últimos minutos antes do intervalo, com muita vontade, conseguiram marcar bastante pontos. Outro destaque vai para a equipe do Baltimore Ravens, né? Que em casa conseguiu perder pro Cleveland Browns, não sei como, né? 33-30. Eu não sei se o Joe Flacco anotou algum touchdown com ele próprio, mas nos números aqui o Joe Flacco tem 2 touchdowns. Ele anotou um. Uma ou 2 jardas ali, ele fez um play action e conseguiu anotar. Então um play action para o Joe Flacco, o segundo touchdown dele na temporada. Ele tem mais touchdowns que o Justin Forsett, o seu running back, que tem uma, e mais que o C.J. Anderson, que é um cara que muito se espera no Denver Broncos. Tipo, o Flacco com mais touchdowns do que running backs que se esperam muito. Traduzindo, o QB fazendo mais que o running back. Claro que foram touchdowns curtos, né, de corridas curtas, só que ele está se mostrando versátil de sair do pocket e tudo mais, porque a gente não vê o time de Baltimore com muitas opções assim fortes, como era algumas temporadas. A defesa também não está colaborando, então a gente vê um time com 1-4, né? Mas também queria falar do Cleveland Browns, porque o Josh McCown 36 passes completos, o recorde da franquia, e 51 tentados também é um recorde da franquia. Foram 457 jardas, recorde da franquia que desde Brian Sipe em 25 de outubro de 81 que esse recorde não era quebrado. Foram 444 jardas, que também foi contra um time de Baltimore, na época foram contra o Baltimore Colts, né, que o Colts agora tem a sede em Indianápolis. E o Flacco, ele conseguiu lançar 210 jardas, só que ele também conseguiu marcar esse touchdown, né, porque o time não tá dando muitas opções para ele, então ele tem que correr com a bola. A defesa foi forte, conseguiu anotar TD, se não me engano, também recuperando bola.
Então, apesar das 210 jardas que ele conseguiu, ele teve que correr para touchdown, ele teve que sair do pocket. Vamos ver aí como é que vai ser a sequência do Baltimore Ravens. O Baltimore Ravens, vamos ver quem eles enfrentam aqui na próxima semana. Baltimore Ravens, vamos caçar aqui. Vai enfrentar o San Francisco 49ers no Levi's Stadium, que aliás é o estádio do Super Bowl. Mais destaque aqui, o Tennessee Titans perdeu por 14-13 para a equipe do Buffalo Bills. E o que a gente destaca é que o Tennessee Titans só ganhou 13 dos últimos 14 jogos. Sendo que o único jogo ganho nessa sequência foi na semana 1 de 2015, que foi 42-14 contra a equipe do Tampa Bay Buccaneers. E todo mundo, quando viu aquele jogo, pensou: nossa, Marcus Mariota é a solução dos problemas, é o novo Dan Marino da NFL. E não está se confirmando tanto assim, embora esteja sendo bem regular. Matheus, ele tá indo devagar, né? O cara é novo, tá num time fraco, então acho que se ele continuando essa regularidade. Foi um jogo apertado, o Buffalo Bills também não é um time muito forte, mas é um time regular. Então, apesar do 1-3, né, 3 derrotas seguidas e 13 derrotas nos últimos 14 jogos, acredito que não deve mudar muita coisa. O time vai continuar jogando do jeito que tem que jogar, porque não tem um time forte. E o Buffalo Bills, eu queria chamar a atenção, foi as corridas do Tyrod Taylor, que é treinado pelo Greg Roman, o ex-coordenador ofensivo dos 49ers, né? Na época que o Colin Kaepernick treinava muito com ele, corria bastante com a bola, saía muitos play actions, né? Então eu vi muito Kaepernick no Taylor nesse jogo, que ele correu bastante com a bola, fez touchdown. E os Bills precisam de mais pressão no adversário em terceiras descidas. Os Titans conseguiram converter 8 de 12 em conversão e 4 foram para menos de 3 jardas. Então, poucas jardas em terceira descidas, dava para segurar ali. Os Bills não conseguiram segurar. Vamos falar de que agora, cara? Agora vamos para Oakland, né? Vamos pro Coliseu de Oakland, na Califórnia, onde o Denver... O Peyton Manning, né? E do Woodson. Essa história a gente explica já. Mas é uma história muito interessante. O Denver Broncos se mantém 100% na NFL, 16-10 contra o Oakland Raiders. Peyton Manning teve 22 de 35 passes completados, 296 jardas. E para quem pensou que com todos esses números ele conseguiu um touchdown, ele não lançou nenhum touchdown. Pelo contrário, foi interceptado 2 vezes. Daqui a pouco a gente conta melhor essa história das 2 interceptações. Dwayne Carr teve 26 passes em 39, 249 jardas. Lançou um touchdown e foi interceptado 1 vez. Olha, antes da gente falar dessa draga do Peyton Manning de não ter lançado um touchdown, pelo menos nesse jogo, a defesa de Denver está se mostrando sensacional. Aqui tá ali da Marcus Ware, que mesmo tendo saído machucado, parece que vai jogar na semana que vem. O Trevathan também é um que eu destaco. Enfim, é uma linha defensiva sensacional que tem marcado a maioria dos pontos da equipe do Denver Broncos. Detalhe, nesses jogos até agora da NFL, no segundo tempo, o Denver só anotou 6 touchdowns, 3 da defesa, 3 interceptações. O Aqib Talib já anotou, o Chris Harris anotou ontem. Enfim, a defesa de Denver tem sido perfeita. Aí que todo mundo fala, o Peyton Manning não é mais o mesmo. Tá com o braço fraco, não pode fazer lançamento longo. O que ele fez em Detroit calou a boca de todo mundo. E o que acontece é que muita gente fala, bom, o Denver pode chegar longe, porque soma a boa ação da defesa com a inteligência do Manning no ataque. Pronto, o Denver consegue chegar longe, pelo menos num divisional game. Exatamente, Matheus. Os Broncos, com a inteligência do Manning ali no lançamento, dando passe ali para os seus wide receivers, ou passes curtos para tight ends, ou running backs, no backfield com corridas também. Ele sabe distribuir bem. Ele teve 2 interceptações, não teve TD, só que ele soube distribuir bem os passes. Foram 296 jardas, então pode ser pouco para o Manning, que às vezes consegue quase 500. Só que 296 jardas, num placar 16-10, mesmo com vitória, é bastante. A gente vê que nos momentos na red zone não conseguiu lançar bem as bolas, né? Mas o que é o contrário de lançar passes longos, né? Porque ele conseguiu boas campanhas desde lá da parede, desde a porta lá da sua red zone.
até a red zone adversária. E o Oakland Raiders não deve aspirar muita coisa também nessa temporada. Dentro da divisão, muito menos também. Kansas City Chiefs, Chargers não deve nem dar muito trabalho pro time do Peyton Manning, que está aí 5-0, mais uma temporada com mais de 5 vitórias seguidas aí pro Peyton Manning, né? E o Oakland Raiders não deve muita coisa não. Só que para um time que tem agora 3-2 na classificação da NFL e uma dessas 3 vitórias foi contra o Baltimore Ravens, olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu não duvido se o Oakland ganhar um joguinho ou outro, consiga uma vaga no Wild Card. Olha, pode até acontecer, né? Porque começo de temporada, né? Você tá falando sobre Super Bowl aqui, muito à frente, e até concordo contigo. Mas eu não vejo um time muito ofensivo. O Carr, ele lançou bastante jardas, só que ele não protege bem a bola, entendeu? Ele fez passe, assim, mas os passes que ele precisou jogar a bola longe, ele quase foi interceptado até. Até numa situação de terceira descida, que ele tentou lançar uma bola longa. No final do terceiro período, se eu não me engano, ou no quarto, não tô lembrado. Mas ele não protege muito bem a bola e a defesa não tem uma defesa muito forte ali para poder protegê-lo. Como a gente estava falando, a defesa ganha jogo e eu não vejo a defesa do time com muita possibilidade, apesar das 2 interceptações que conseguiu pelo Peyton Manning. Pela segunda vez em 3 anos, o Broncos começa uma temporada com 5-0, 14ª vitória seguida contra um rival de divisão, e o número aqui, 22 sacks e 14 tackles em 5 jogos, um recorde da equipe em 17 anos. E aí, a história que você queria ouvir de Peyton Manning com Charles Woodson, eles foram draftados, né, em 1998. Eu não lembro para que time foi o Charles Woodson, e o Peyton Manning foi para Indianápolis. E o Watson, os dois eram companheiros de classe, né? O Watson falou: o Manning me deve uma interceptação. E antes dessa partida foram 8 jogos em que o Watson enfrentou o Peyton Manning, nenhuma interceptação. E agora o Peyton Manning enfim foi interceptado, pagou a dívida e ainda pagou com juros. 2 interceptações sensacionais. É verdade, eles foram companheiros no high school e depois foram finalistas do Heisman Trophy como o melhor jogador da temporada de 97 da NCAA lá no college. O Charles Woodson foi o vencedor e o Peyton ficou em segundo lugar. Eu acho que se não me engano o Randy Moss também era um dos finalistas naquele ano. Foram 2 interceptações por um cara que tem 62 hoje. Charles Woodson tem 39 anos. 39 anos, né? 62 interceptações, é o cara com mais interceptações dentro da NFL em atividade. Então o Peyton Manning, não sei se o Peyton Manning subestimou ele não, é porque o Peyton Manning acabou lançando a bola ali para algum alvo e acabou perdendo mesmo, porque as interceptações dele foram muito boas. Teve uma que ele pegou muito, a bola estava praticamente na mão do recebedor dos Broncos e tinha um jogador do seu companheiro de equipe muito próximo a ele se jogou por cima dos dois e conseguiu pegar a bola, estilo Odell Beckham Jr. Sensacional comparação. Só pra gente constar, o Woodson é o primeiro jogador de 39 anos com 2 interceptações numa partida. E já que você falou do Odell Beckham Jr., eu lembro do New York Giants. Sunday Night Football de New York Giants e San Francisco 49ers. Carrie Underwood, eu te amo, mulher, você é linda demais. Eu sou da sua geração. Há quem goste da Faith Hill. Realmente, Faith Hill é linda demais, fazia ótimos clipes, mas eu sou da geração Carrie Underwood. Admito isso, fazer o quê, né? Bom, Giants 30-27 para a equipe do 49ers. O Giants começa uma leve arrancada. Vitória maravilhosa no MetLife Stadium nos últimos segundos de partida. Eli Manning, 41 passes completados, 441 jardas, 3 touchdowns. Teve uma interceptação como de praxe, mas uma grande partida do Eli. Virado no 4º período, mais uma na carreira desde 2004. Foi a 27ª, ele que estava empatado com o Peyton aí em 26 vitórias no 4º período desde 2004. Incluindo os playoffs, 41 passes, recorde da franquia, conseguiu ultrapassar o Phil Simms, 102 vitórias agora.
o maior número de vitórias de quarterback titular na história do New York Giants. Conseguiu o touchdown decisivo, faltando 21 segundos numa conexão com o Larry Donnell, mas faltando 41 segundos, teve uma quase interceptação que podia acabar, né, com o sonho dessa vitória dos Giants, porque eu não lembro quem fez a interceptação, só que a bola tocou no chão, então quase que o Eli Manning, quase que ele joga por água abaixo esses 441 jardas, 41 passes e 3 TDs. Poderia lançar uma segunda interceptação, mas ele também, como quarterback excelente que tem Deus, tem sorte, e aí ele conseguiu mais uma virada no quarto período. O Eli Manning é a 27ª dele, o Peyton Manning tem 26, Tom Brady, Big Ben e Tony Romo fizeram 25 viradas em quarto período desde 2004. Terceira vitória seguida dos Giants, lidera agora a NFC Leste, estava atrás dos Cowboys pelo confrontos diretos e da divisão. E o San Francisco perdeu a quarta seguida. Colin Kaepernick sumiu depois da saída do seu head coach. Sumiu as corridas play action, não protege bem a bola depois da saída também do seu coordenador defensivo, que a gente citou aqui, agora está nos Bills. E também das saídas de Anthony Davis, do Mike Pat, né, que desde 2002... Só o Joe Staley tá nessa linha ofensiva protegendo ele. Então ele acabou perdendo referências ali na sua proteção. Destacando números da partida, Odell Beckham Jr., pagode anos 90, o cabelinho loiro dele, como diz o Rômulo Mendonça, sensacional. 7 recepções, 121 jardas e, para variar, um touchdown. Muitos falaram que ele se contundiu, né, quando ele fez a dancinha comemorando o touchdown, mas segundo os médicos do Giants, ele já estava cambaleado antes do lance. Então fica essa dúvida de Odell Beckham Jr., mas ele provavelmente joga a próxima partida. Shane Vereen, 5 corridas, 24 jardas, e ele também teve 8 recepções, 86 jardas, totalizando um touchdown e 110 jardas totais. Grande partida do Shane Vereen. E eu destaco o Larry Donnell. Larry Donnell teve 6 recepções, 35 jardas, sendo que a recepção mais longa foi de 12. A recepção do touchdown a 21 segundos do final, uma conexão sensacional do Eli Manning. O Larry Donnell conseguiu saltar por cima da cobertura de 2 cornerbacks do 49ers e conseguiu cair com a bola dominada, na mão, sem mexer, foi incrível. Exatamente, ele caiu, o impacto ele pulou muito alto por cima dos 2 cornerbacks dos Niners e caiu de bunda no chão, com um impacto forte, segurando a bola ali junto ao corpo. Assim mesmo como o Matheus está mostrando aqui pra gente, né, com a sua bola oval. Então, cara, ele teve que ter muito equilíbrio para cair controlando a bola, e ele conseguiu, né? Foram 6 recepções durante o jogo inteiro, mas a mais importante, a mais longa, foi pro touchdown, como frisou nosso companheiro aqui, Matheus Pinheiro. Agora falando da equipe do 49ers, Colin Kaepernick teve 23 passes em 35. Esses, deixa eu fazer as contas, esses 15 passes não, esses 7 mais 5, 12. Então esses 12 passes que ele não conseguiu, eu te garanto que uns 5, 6 aí foi aquelas que ele tentou fazer o play action, não achou opção, se livrou da bola. Essa é uma retórica do Kaepernick esse ano. 262 jardas, mas lançou 2 touchdowns. Um deles foi para o Anquan Boldin, que fez 8 recepções, 107 jardas. Mas o meu principal destaque, obviamente que a gente vai falar do Kaepernick, o meu principal destaque é Carlos Hyde, o running back, 21 jardas, 93 corridas, sendo que 22 jardas foi a corrida mais longa, tendo um touchdown anotado. Na minha opinião, Adrian Peterson, Carlos Hyde e Le'Veon Bell do Pittsburgh Steelers, que a gente vai falar daqui a pouco, são os 3 melhores running backs dessa temporada da NFL. É verdade, o Hyde está sendo uma válvula de escape para os momentos ruins do Kaepernick, principalmente nas corridas do quarterback, nos play actions que ele está tentando. Se ele tentasse menos play actions e entregasse mais a bola para o Hyde, acho que poderíamos ter mais algum TD nessa partida para os Niners e mais jardas conquistadas. Não sei se ficaria muito manjado, né, e tal, só que o Hyde, ele tá sobressaindo. Eu não conhecia muito o Carlos Hyde. Ele tá me surpreendendo realmente. Eu achava de verdade que com o Kaepernick ali ele não ia aparecer muito,
Mas ele tá aparecendo porque o Kaepernick também não tá bem. E eu não sei se o Kaepernick não tá bem porque ele não é bom ou se é aquelas coisas que a gente falou sobre as mudanças ali na linha ofensiva e de comando na equipe, né? Isso é verdade. Bom, dando um último destaque da equipe do Giants, só que um destaque negativo, né? Em quartos períodos, nessa temporada da NFL, o Giants cedeu 57 pontos e mais de 700 jardas. Isso é um recorde. Mesmo sendo negativo, é um novo recorde. Bom, a gente citou o Le'Veon Bell agora há pouco. Le'Veon Bell me lembra Pittsburgh Steelers. O Monday Night Football, Steelers e Chargers. Quem diria que nós íamos ver, embora o Le'Veon Bell tenha feito o touchdown da vitória, quem diria que nós íamos ver o Michael Vick fazendo um lançamento de 72 jardas? Isso é incrível. O Michael Vick teve 13 passes completos em 26, 203 jardas e um touchdown, uma interceptação. Mas ele teve uma corrida de 24 jardas, que foi a corrida que decidiu a partida. Não foi nem o touchdown do Le'Veon Bell na formação Wildcats. Foi a corrida que ele conseguiu. Era uma 3ª para 11 na linha de 40 do campo de ataque. Ele simplesmente consegue avançar 24 jardas e facilitar a vida do Pittsburgh Steelers. Sensacional, com certeza sem essa corrida, obviamente os Steelers não venceriam a partida. Ele não estava muito bem no jogo. No terceiro e quarto período ele começou a crescer, começou a ganhar confiança. A gente estava falando aqui das vitórias no quarto período, dos jogadores Eli Manning, o Andy Dalton. Ele conseguiu a 15ª virada em quarto período, ou prorrogação, né? A última tinha sido em 2012, quando ele ainda era jogador dos Eagles. E essa dele correr com a bola vem desde a época dos Eagles e dos Falcons, né? Então ele, por ser um quarterback canhoto, consegue fintar bem para correr também, não só para lançar, porque ele tira a atenção da linha defensiva adversária com fintas, jogada de corpo, para poder também correr com a bola, não só lançando, por ser canhoto, que a maioria dos quarterbacks na NFL são destros. Então as defesas, mesmo sabendo que o Michael Vick é famoso por ser um quarterback inteligente e jogando com a mão esquerda, e os Chargers, tava falando aqui do Philip Rivers também, que lança pra caramba, mas ele não consegue ganhar jogo, não consegue ir pra pós-temporada. Tô com pena do Philip Rivers, daqui a pouco tá acabando a carreira e nada, né? É uma pena, porque o Philip Rivers é um ótimo quarterback, mas a gente citou primeiro o Michael Vick, agora vamos falar dos companheiros dele que tem o nosso destaque. O Le'Veon Bell, 21 corridas, 111 jardas, anotando um touchdown. E detalhe, ele é o running back, mas foi o jogador com mais recepções do Michael Vick na partida. 4 recepções para 16 jardas. Antonio Brown, que desde o início da última temporada é o recordista de jardas aéreas recebidas, 3 recepções para 45 jardas. E o destaque principal vai para Mark Whitton, porque ele só teve uma recepção na partida. Uma recepção de 72 jardas. Naquele lançamento sensacional do Michael Vick, o Mark Whitton pegou e converteu para touchdown. 72 jardas. Michael Vick não lança 72 jardas, cara. Eu não sei como ele conseguiu. Só lançou 5 vezes na carreira. Olha só, então foi incrível ver o Michael Vick lançando 72 jardas, né? Ou ele corre ou ele dá passes curtos, tanto é que o Bell foi o que recebeu mais passes. E essa recepção do Whitton, a única recepção na partida, 72 jardas, deu muita moral pro Vick, porque a partir dali ele começou a crescer no jogo. Não tinha começado bem. E falando também do Le'Veon Bell, mais de 100 jardas pela 7ª vez seguida, se não me engano, né, Matheus? Conseguindo jardas terrestres, e foi o que recebeu mais passes nessa partida. Passes curtos, o Michael Vick tava meio tímido e tal, aí lançou essa big play de 72 jardas, aí resolveu achar que Tony Romo, Peyton Manning, Joe Flacco lá contra os Niners, no temporadas passadas aí, caramba, meu Deus. Eu lembro que o Joe Flacco mandou um lançamento desse, não lembro pra quem foi agora, mas ele mandou um lançamento desse, foi até no Super Bowl contra o 49ers, foi sensacional o lance. Agora falando da galera do San Diego Chargers, Philip Rivers, 35 passes em 48, 365 jardas, 2 touchdowns, mais uma interceptação. E um detalhe que a gente falou mais cedo, o Philip Rivers tem 7 filhos, o 8º tá vindo. Ele tem 5 meninas e 2 meninos, tá vindo a 6ª menininha. Seria Philip Rivers o Mr. Catra da NFL?
Isso aí. 35 passes completos. Acho que ele tá dando muito passe assim, 365 jardas. Tá passando muito pros seus recebedores. Acho que pra compensar o número de filhos que ele tem, né? Para os filhos verem, cada um verem... É uma cota de jardas para cada filho. Exatamente, isso aí. É o sistema de cotas também na NFL em relação aos seus filhos aí pro Philip Rivers. 365 jardas é muita jarda. Foram 20 pontos conquistados pelos Chargers e um quarterback nas 365 jardas. Eu não consigo entender. Foi uma interceptação só. O Philip Rivers é um bom quarterback, todo mundo sabe disso. Ele é alto, ele vê bem por cima da defesa. Só que ele não consegue chegar nos playoffs. Eu não sei realmente o que acontece. A gente esqueceu de passar um número aqui do Pittsburgh Steelers, que é o seguinte: o Chris Boswell, que fez ontem sua estreia como kicker, ele estreou porque na semana passada o Josh Scooby errou 2 field goals que foram decisivos para a vitória do Baltimore Ravens. A paciência de Pittsburgh acabou, afinal o Sham Suizen ainda não tem previsão de volta, e ele só deu um field goal nesse jogo de ontem, de 47 jardas, algo que o Scooby facilmente erra. Então é bom para dar confiança pro menino. O Scooby, ele errou, já começou muito mal ali naquela abertura de temporada no kickoff da NFL, nessa temporada contra os Patriots, né? Com 2 field goals ridículos que ele errou, já desde a época dos Jaguars, ele errava muito field goal. Então acho que deram até muita corda pra ele. E o Boswell, esse único field goal, como ele é calor e tal, então a gente sabe que no college football os kickers eles erram chutes muito fáceis assim pra NFL, de 30 e poucas jardas, 40 jardas. Ele acertou uma logo de 47 jardas. Ou seja, pra uma estreia é pra ganhar confiança realmente. O Scooby eu acho que vai ficar no banco e não sei se vão manter ele pro resto da temporada. Não sei como é que vai ser o sistema, porque normalmente os times mantêm um kicker, né, na NFL, no seu time. Lembrando que o kicker do San Diego Chargers, o Lambeau, ele estreou ontem também, conseguiu acertar um field goal de 52 jardas. Continuando a falar da equipe do San Diego Chargers, o Philip Rivers agora é o quarterback com mais interceptações retornadas para touchdown nessa temporada, 3 interceptações voltadas para touchdown. Mas, por outro lado, ele agora é o 13º maior quarterback da NFL em TDs lançados, 261. Traduzindo, número perfeito para o Philip Rivers, embora ele não seja extremamente regular. Estava falando aqui dele, ele não é regular, ele faz ótimos jogos e não vence jogos. É aquele negócio de joga como nunca, perde como sempre. Porque, o cara que lança 35 passes de 48 e faz mais de 360 jardas, é coisa pra caramba, né? Então ele jogou como nunca e perdeu como sempre. Porque, na verdade, jogou como quase nunca, né? Porque tem jogos que ele faz isso aí, mas continua perdendo. Por isso que o Chargers não consegue chegar na pós-temporada, não consegue vitórias na pós-temporada. Mas ele tá conquistando devagarzinho alguns pontos aí em estatísticas, né? Como o Matheus falou aqui. Agora o nosso último destaque vai para o Antonio Gates, que conseguiu 9 recepções, 92 jardas e 2 touchdowns. E o mais interessante, ele chegou ontem ao 100º TD. Ele é o segundo tight end com mais touchdowns na NFL. O líder é o Tony Gonzalez com 111. E com esses 101 touchdowns, ele anotou 2, ele é o 9º na NFL com mais recepções. Ou seja, Antonio Gates doutrinando, e detalhe, ele estreou na temporada 2015 no jogo de ontem. Os estreantes muito bem nessa partida, como os kickers, os velhinhos no jogo lá do Broncos e Oakland Raiders, os velhinhos também no jogo dos Colts na terça-feira. Então, para todas as idades, para todos os gostos, o pessoal da NFL ficou feliz nessa rodada, né, Matheus? Isso você pode ter certeza. Bom, quer completar? Não, então eu queria falar rapidinho dos Eagles, né? Que é um time muito instável e tudo mais. Ganhou bem dos Saints em casa, 39-17. O DeMarco Murray não estava bem, tinha 47 jardas nos 4 primeiros jogos e conseguiu 83 jardas nessa partida. Outro jogo que a gente não comentou, vou comentar rapidinho, que nosso tempo está esgotando aqui. Chicago Bears venceu 18-17 fora de casa do Kansas City Chiefs. O Jay Cutler conseguiu 2 TDs no último período, coisa meio inacreditável, não consegui entender até agora.
E infelizmente o Cairo Santos acabou tendo um field goal bloqueado que custaria a vitória ao Kansas City Chiefs. Bom, para você que acompanha a NFL, as transmissões do futebol começam na quinta-feira, 9h15 da noite no Superdome, o Thursday Night Football de Saints e Falcons. Domingo, às 15 horas, o horário de verão começa no sábado, hein? 15 horas tem Steelers e Cardinals no Heinz Field. Também às 15 horas, Bills e Bengals no Rep Wilson Stadium. 6h25, Green Bay Packers e San Diego Chargers no Lambeau Field. O Sunday Night Football de Colts e Patriots no Lucas Oil. E o Monday Night na segunda-feira, Eagles e Giants. Vai ser um duelo bem interessante no Lincoln Field, em Filadélfia. Mais algum destaque, Vitor? Vamos ver esse jogo aí dos Colts e dos Patriots, como a gente falou mais cedo. Os Colts, se cederem o mesmo tanto de jardas que cedeu pros Texans, vai tomar a sacolada dos Patriots. Se a gente for comparar os dois ataques, o Patriots é muito melhor e pode fazer muito mais pontos. Bom, Vitor, próxima terça, tamo de volta. Estamos de volta em 2 horários, às 8 horas da noite e às 10 também, falando aí muito da NFL, 1 hora de NFL, acho que até passamos do tempo aí, né? Mas é isso aí, vamos que vamos, mais uma semana aí, a semana 6. Semana 6 da NFL chegando, e você sabe, na próxima terça estaremos de volta aqui às 8 e às 10h30. Você errou por meia hora, mas tudo bem, tá começando hoje, vai ser perdoado. Já fica ligado meia hora antes já na Premier Sports aí. Exatamente, já escuta a nossa playlist de rock and roll a partir das 10 horas, aí 10h30 já emenda com a gente, né? Pra você que não escutou às 8, vai poder escutar às 10h30 tranquilamente. Bom, galera, por hoje é só isso. Fecha a conta, passa a régua. Próxima terça nós estaremos de volta. Um grande abraço a todos e tchau. Fiquem todos com Deus. Conecte rdpremiesportes.com